As investigações da Polícia Federal identificaram que Jair Bolsonaro e auxiliares retiraram do país no avião presidencial pelo menos 4 conjuntos de bens recebidos pelo ex-presidente em viagens internacionais na condição de chefe de Estado. Abro aspas. As diligências realizadas indicam que Jair Messias Bolsonaro e sua equipe utilizaram o avião presidencial no dia 30 de dezembro de 2022 para evadir do país os bens de alto valor, levando-os para os Estados Unidos da América. Fecho aspas. Diz trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF. Vou passar primeiramente agora a Fernando Holliday. Vamos lá, Anselmo. Esse é um caso bem complicado pelo seguinte. Primeiro, a forma como as evidências foram coletadas e que estão embasando a Operação Lucas 12.2 é absolutamente ilegal, né? Estão se utilizando o aparato do Estado de uma forma absolutamente ilegal, discricionária, para perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro. É disso que se trata. Todas as evidências que foram coletadas até aqui vieram por meio da tal da técnica do Fishing Expedition, que é quando você vai pescando evidências ao longo de um processo sem que elas tenham conexões umas com as outras. O início da investigação era para avaliar a acusação de que Bolsonaro teria programado um golpe e que queria dar um golpe ao país. Esta investigação, que tem a ver com 8 de janeiro, o que não faz muito sentido, porque em 8 de janeiro Bolsonaro já não estava no poder, mas, enfim, esta era a linha investigativa, ela veio e chegou até Mauro Cid. E aí eles reviraram os e-mails, as mensagens de Mauro Cid para tentar encontrar a evidência de um possível outro crime. E aí vem mensagens trocadas sobre as joias. Mas havia um outro problema aí. A legislação sobre os presentes recebidos pelo presidente da República não é clara. Ou pelo menos não era clara, né? Porque agora com essas decisões parece que fica muito claro. Tanto não era claro que o então ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a levar diversos presentes que ele tinha recebido no exercício da presidência para sua casa. Inclusive o tal do crucifixo, que gerou uma polêmica danada na época. E o TCU não tinha um posicionamento claro sobre que deveria ficar no acervo da presidência da República e o que era presente pessoal do presidente da República. Ora, se é presente pessoal, ele faz o que quiser com esse presente. Segundo ponto, nós não podemos impedir o sujeito de fazer cotações referentes a presentes, até para que esse presente vá para o acervo da presidência da República. E isso foi o que aconteceu, pelo menos nas mensagens e nas trocas de mensagem dito, houve ali pedidos de cotação sobre as joias que Bolsonaro teria recebido, quanto que valia tal joia, quanto que valia aquilo, etc., até para que o acervo da presidência da República pudesse ter essas informações. E uma vez as joias sendo questionadas pelo Tribunal de Contas da União, a própria defesa do presidente da República, antes mesmo da determinação, já pronunciou a devolução dessas joias. Agora, claro, surgem aí diversos outros fatos que precisam ser ainda esclarecidos pela defesa do presidente Jair Bolsonaro. A defesa dele ainda não se pronunciou sobre isso, mas do ponto de vista político fica muito claro que há uma tentativa de cercar Jair Bolsonaro para que ele seja preso. E a prisão dele, se vier a acontecer por conta desses fatos, demonstra que há, sim, uma implicância muito clara em relação à pessoa de Jair Bolsonaro. Porque, até então, a prisão de um ex-presidente da República se dava por enormes esquemas de corrupção. E não por confusões quanto a presentes na pessoa física do presidente da República. Olha, a prisão do Lula
se deu por conta de um dos maiores esquemas de corrupção da história da República. Nós estávamos falando de desvio não de joias de R$ 400 ou de R$ 100.000. Nós estávamos falando de bilhões, mas bilhões de reais. Não eram pequenas joias, eram refinarias compradas para fornecer um grande esquema de corrupção, para comprar o poder legislativo, meter o judiciário. Quer dizer, coisa absolutamente histórica. O que se vê aqui tentaram encontrar um problema no dia 8 de janeiro, não encontraram nenhuma conexão com o Bolsonaro. Tentaram encontrar o problema nas despesas pessoais da Michelle, com a manicure ou com as visitas do pastor. Não encontraram problema. Tentaram encontrar um problema ou um crime no cartão de vacinação, porque tentou adulterar isso e aquilo, etc. Não, cara. E aí encontraram uma confusão por conta da legislação pouco clara em relação aos presentes que ele recebeu no exercício do mandato. E é a partir daí, desse fishing expedition, dessa expedição, dessa pesca de evidências, é que vão tentar prender o presidente Bolsonaro, mas fica muito claro que é uma perseguição absolutamente política. Obrigado, Holiday. Eu quero mandar um abraço ao Mário, ao Will008, o Mário que fez um superchat, ao Will008 que fez um superchat, e a mamãe do Paulo Cogos, Lígia Cogos, que fez um superchat e agradeço de todo o coração, que escreveu Anselmo Garcia, gentleman requintado. Obrigado aí pelas palavras. Deus abençoe. E eu passo comentário para Eduarda Campopiano. Então, sinceramente, Anselmo, essa história de o Bolsonaro vai ser investigado porque mandou presente para fora do país, né? Olha como é noticiado, né? Bolsonaro, no último dia antes de deixar a presidência, quando fugiu para os Estados Unidos para evitar o rito democrático de passar a faixa para o sucessor, evadiu presentes de alto valor. Sinceramente, uma matéria dessas, para mim, ela não significa nada. Ela não tem valor algum, né? Não com a realidade. Porque ela tem um valor para mostrar que o nosso jornalismo é péssimo e que a nossa polícia está aparelhada e que o nosso judiciário também. Mas como um valor com a verdade, essa matéria não tem nenhum. E ninguém pode me culpar por não atribuir nenhum tipo de credibilidade a esse tipo de matéria ou até mesmo a indagação em si. Porque vamos relembrar algumas coisas? Lembra quando o Lula dizia, na época da corrida eleitoral, que se ele entrasse, ele ia quebrar todos os sigilos e que provavelmente ele ia achar grandes esquemas de corrupção? Quebrou uma porrada de sigilo do Bolsonaro. Não achou nada. Não, a gente vai quebrar o sigilo das visitas que ele recebeu para saber quem tanto que estava indo lá. Encontraram os filhos do Bolsonaro, indo visitar o Bolsonaro, encontraram a intérprete de Libras e o maquiador da Michelle indo visitar a Michelle. Só. Aí vieram com aquela de não, porque o Bolsonaro tem, sei lá, 51 imóveis. Eu acho que era 51 o número. É corrupção! Como é que pode alguém ter tantos imóveis? E aí descobriram que eram imóveis de sei lá quantas décadas. E eram imóveis acumulados de toda a família dele, inclusive de gente que nem faz parte da família. Gente que é tipo ex-cunhado. Ou ex-namorado da prima, coisas desse tipo. Aí depois começaram a falar do cartão, né, da Michelle. Não, porque a Michelle, cartão corporativo não, do cartão da amiga da Michelle. Não, porque a Michelle tá usando o cartão de uma amiga para fazer compra, para esconder os gastos, deve ter corrupção aí. E era um cabeleireiro de R$70 e um moletom escolar de R$80 da Laurinha. Uau! Corrupção, né? Aí teve as joias árabes. Não, porque eles esconderam na mochila para tentar evitar a alfândega, para tentar evitar a tributação. Depois de um tempo, ficou todo mundo falando as joias, as joias, as joias, as joias. O próprio governo federal
postou em diretinha no Twitter para fazer divulgação de campanha de coisa de aeroporto lá, esqueci do que era exatamente. E aí, tudo jóia? Dizia a página do governo federal em tom jocoso. E aí, depois de um tempo, descobriram que, oh meu Deus, aquelas joias eram isentas, não precisava passar ali por aquele pedaço da alfândega, porque ela não seria taxada. Oh meu Deus, quem poderia imaginar? Aí teve as pedras, né? Não, porque o Bolsonaro recebeu pedras preciosas, caríssimas. Aí descobriram que são pedras semi-preciosas que o cara comprou para dar de presente para ele, avaliadas em R$400. Tem coisa na Vivara que custa mais do que isso, né? Eu acho que se não fosse pedra, eu acho que se fosse vidro, teria sido mais caro. Então, tudo que tem sido construído desde o final do mandato do Bolsonaro até agora, tudo caiu por terra. Literalmente todo e cada argumentinho, literalmente toda e cada investigação, tudo que falaram não, que a esquerda falou, agora o Bolsonaro vai preso, agora a gente vai impeachment o Bolsonaro, agora a gente vai descobrir corrupção. Nada levou a lugar nenhum, porque não existiu corrupção em nenhum momento por parte do Bolsonaro na gestão dele. Então, sinceramente, se justiça for feita, eu aposto meu mindinho da mão esquerda que eles não vão encontrar nada. Então, a não ser que seja algo realmente muito tendencioso, manobrinhas políticas, manipulações da lei para conseguir fazer alguma coisa contra ele, a não ser que seja isso, se a lei for seguida da forma correta, vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu em todos os casos até agora. Não vão encontrar nada.